possíveis treinadores que podem assumir o Corinthians. Vamos lá. Tite e Renato Gaúcho estão na pauta da diretoria. É isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Tá? Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim, tentar algo diferente, sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida. Eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito. Só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? O Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast, está faltando jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que eles estavam cheio de... Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo principalmente. Então eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados? O chamamos de Judas? Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral. Porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né? Que se poderiam chamá-lo de mentiroso, tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá, a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é nada em demasia é bom, correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini. Ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que agora que ele está desempregado, na pior,
ele vai pegar bem o Corinthians. Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time aí que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que a gente, o Sport Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, uma de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, ele ia ter porcentagem até em jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, pô, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Pô, aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tem que treinar, nunca. Tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians. Engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. Não pode. O Tite eu até aceito, entendeu? E tem outra coisa que o Renato Gaúcho, ele se dá bem com o boleiro, se dá. Só que o time joga, ele vai fazer uma média. Ele adora jogador velho. Ele adora jogador velho. Ele vai fazer uma média com Depay, com companhia. Tô falando que o Depay é velho, tá? Então, assim, ele é o boleirão. Vai jogar futebol, né? Eu sou craque, eu sou melhor que não sei quem, esse papo. Eu não tenho paciência para isso, tá? Então, eu, Samir Carvalho, iria num técnico jovem, que tenha um certo respeito dos jogadores, ou no Sampaoli. Sampaoli é sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Eu sei que todo mundo já sabe que eu gosto da ideia Sampaoli. Só que o Sampaoli ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não tem muito meio termo com ele. Ele não dá mole para estrelas. Às vezes ele prefere colocar os operários jogando e deixar estrelas no banco. Pedir para mandar embora estrelas. Ele é perigoso. Só que ele não faz panela com diretoria, não faz panela com jogador. Tem gente no Santos que reclamava que ele não dá bom dia. Esse elenco do Corinthians, claro que não dá bom dia, é uma coisa de gente mal educada. Mas esse elenco do Corinthians precisa mais de um técnico assim que olha os jogadores de cima para baixo do que um técnico que tem medo dos atletas, como é o caso do Ramon e do Emiliano. Emiliano, ele passeia com os jogadores, dá rolê com os gringos. Isso ajudou a rachar o elenco, porque tem jogador que acha que algumas escolhas ocorrem porque o Emiliano é amigo dos caras, tá? A fama de paneleiro dele é muito grande e essa fama ele já teve no Vasco. É só conversar com o pessoal da imprensa lá do Rio de Janeiro, tá? A fama de paneleiro já vem lá do Rio. Por quê? Porque o filho dele é jovem e gosta de sair. E sai com os jogadores, os gringos. E aí o cara acha o seguinte, o Garro não jogou, ele vai me colocar, eu sou o artilheiro do time na temporada, é eu que vou entrar. Aí entra o gringo, ele fala, pô, mas escolheu o gringo porque é gringo, né? Escolheu o gringo porque é amigo, não sei. Isso aí gera um desconforto também no clube, tá? Eu acho que você tem que saber separar um pouco, entendeu? Tem que saber separar um pouco essa questão, sabe? Então, assim, para mim, eu aceitaria o Tite, porque eu acho que o Tite é muito melhor do que o Ramon, mas a minha opção seria um outro plano, mas o Tite eu aceitaria. Desses nomes aí que eu apurei, eu não aceitaria o Renato. Luiz Castro, cara, é um técnico muito caro, né, velho? Ele é louco. Vojvoda, esse é um nome que eu gostaria, mas é impossível, né? Impossível você trazer o Vojvoda hoje, tá?
ele renova com Fortaleza, ele nunca fica. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer para vocês as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva e vamos iniciar o vídeo projetando esse time do Corinthians para domingo enfrentar o Santos na Neoquímica Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians, acredito eu que não terá novidade. O time do Corinthians será com o Hugo Souza no gol, né? Goleiro titular absoluto, pega muito. Na lateral direita não temos outro, a gente vai ter que ir com o Mateuzinho, mas Mateuzinho, infelizmente, ele deixa uma lacuna muito grande na defesa, porque ele desce para atacar, mas não retorna. E aí já viu, né? O perigo onde está? O perigo está aí, onde o Neymar passa em velocidade, fazendo a jogada, driblando, cruzando, para Guilherme chegar e marcar o gol. O Soteldo vem de trás na batida e bate muito bem na bola. Então nós temos um problema muito grande, uma deficiência muito grande na defesa do Corinthians. A dupla de zaga não deve ser o André Ramalho e Gustavo Henrique. Acho que o João Pedro Tchoc vai perder o lugar para o Gustavo Henrique, porque o João Pedro Tchoc tem falhado bastante. Marcou gol contra a Universidade Central pela pré-Libertadores. Fez pênalti pela pré-Libertadores no Barcelona de Guayaquil. Então, acredito que o Ramon Dias vai escalar esse time. Pra mim, seria esse time aí que eu tô falando. E na lateral esquerda, aí o retorno aí de Fabrício Angileri, que estreou contra o Mirassol e foi muito bem. Jogador argentino, experiente, tem 31 anos, que inclusive fez o cruzamento para Memphis Depay fazer Corinthians 2-0, eliminando o Mirassol. Meu campo, José Martini, Breno Bidon, Carrillo e Gal. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, Corinthians acredito que não tenha novidade nenhuma. E tem condições de ganhar do Santos? Tem. Porém, o Corinthians está vivendo uma fase muito difícil, uma fase terrível, onde o time não consegue jogar. Ramon Dias não consegue tirar nenhum tipo de repertório da equipe. Eu que acho que o Corinthians ainda é favorito, mas já tive mais certeza. Dessa vez estou um pouco em dúvida por tudo que o Corinthians tem apresentado dentro de campo. Um futebol péssimo, um futebol medíocre, um futebol apagado, um futebol totalmente atípico. O que é Corinthians? O que é Corinthians? Vamos definir o que é Corinthians? O que é Corinthians é raça, é luta, é determinação, honrar esse manto sagrado. Hoje os jogadores estão fazendo isso? Hein? Quem no Corinthians está jogando com raça? Me dá o nome de um. Rodrigo Garro não está jogando nada. Não sei se nos bastidores do Corinthians tem problema, se nos bastidores do Corinthians o elenco está rachado. Não sei o que está acontecendo por lá. Rodrigo Garro não está jogando nada, principalmente depois que ele perdeu a camisa 10. Ele não está colocando o pé na bola. E ano passado ele foi o destaque, né, do Brasileirão, o craque da galera. E a hora que o Corinthians classificou para pré-Libertadores, para a Copa do Brasil, nas últimas 10 rodadas, hein? Se tivesse desde o início arrebentando, seria aí badalado mais que já foi. Então o Rodrigão não tá jogando nada. Aí você vai pro Memphis Depay. Depois que sumiu a camisa 10, né? Não tá jogando nada. Ego, vaidade, o que tá acontecendo no Corinthians? A diretoria precisa vir a público falar. Porque o Corinthians foi envolvido contra um time semi-amador na pré-Libertadores, que o Corinthians passou com maior dificuldade pela Universidade Central da Venezuela. Depois, pegou aí o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, foi extremamente envolvido, levou uma surra no Equador, levou uma goleada no Equador de 3-0. E olha, resultado a gente tem que comemorar, porque o Barcelona poderia ter enfiado um 5-6. Oportunidade deu, o Corinthians deu, chances eles tiveram, porém não converteram todas em gols. O Corinthians não jogando nada. E após essa surra de 3-0, as informações que a gente teve no canal que o bicho pegou no vestiário, os jogadores se cobraram, principalmente o Memphis Depay, cobrou mais a parte defensiva. Gustavo Henrique não gostou, acabou também batendo boca, né? Foi a discussão acalorada. E a informação que a gente tinha aqui
que chegou a rolar até uma cadeirada. E o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, desmentiu essa cadeirada, mas ele confirmou que houve tempo quente no Corinthians, jogadores se cobrando, né? E agora vai enfrentar o Santos, né, no domingo, e precisa de passar pelo Santos, precisa de classificar. Não é fácil? Não é fácil, o Corinthians está sem moral. A torcida vai empurrar? Vai empurrar. A Gaviões da Fiel acabou soltando uma nota após a goleada contra o Barcelona de Guayaquil, cobrando duramente os jogadores do Corinthians que estão aí com o corpo mole, precisam de entrar com vontade, com determinação, com raça. A torcida percebeu isso. O Corinthians, apesar de ter terminado líder isolado do Campeonato Paulista, né, e ter o direito de fazer a quarta de final em casa, a semifinal em casa e a final em casa, isso não mostra o futebol que o Corinthians está jogando. O Corinthians está jogando nada. O Corinthians está jogando nada. O Corinthians, muito tempo que a torcida está desconfiada e a gente está percebendo, os jogadores não conseguem performar. Ramon Dias, me parece que ele é um cara muito panelinha. Por que panelinha? Por que eu vou dizer isso? Porque você vê, quando ele substitui o Memphis Depay, ele bate palma pro Memphis Depay, sem que o Memphis Depay não colocou o pé na bola. Por que ele bate pé pro Memphis Depay? Bate palma pelo Memphis Depay? Por quê? Sem que o Memphis Depay tá jogando nada. O Memphis Depay, esse ano, o que ele fez foi participar de evento. Ir para programa de televisão, ir nas comunidades, fazer festança de seu aniversário, ir para quadras Gaviões da Fiel, ir para noite de poker com o Neymar. E o que o Memphis Depay, que ganha quase 4 milhões, está fazendo no Corinthians? Esses caras não conquistaram nada no Corinthians. E desse jeito que tá jogando, é mais um ano sem conquistar nada. Porque o time não consegue performar. Mas aí dentro do Corinthians tem vários erros. Começando na diretoria. Corinthians foi fazer a contratação na última semana para fechar a janela, que foi dia 28 de fevereiro. O Corinthians apenas conseguiu contratar o Fabrício Angileri, né? E o Corinthians era para ter contratado um zagueiro. A gente está vendo que o nosso sistema defensivo ele é muito falho. E o Corinthians não contratou, por quê? Foi muito moroso. Demorou muito. Há muita morosidade na diretoria para trabalhar. E por isso o Corinthians só conseguiu uma contratação. Era o único time da Série A que não tinha feito nenhuma contratação. Cadê um lateral direito? Nós precisamos urgentemente. Ramon Dias tem culpa? Claro, tem culpa porque ele não consegue fazer o time jogar. Não consegue fazer o time jogar agrupado, coletivamente, né? E não consegue tirar repertório do time. Mas a diretoria também tem culpa. Porque Corinthians, do meio para frente, é até um time qualificado, mas do meio para trás é um time muito simples. Corinthians hoje tem um time simples, porque a defesa é muito ruim. Deixa muito a desejar. E para ser campeão, tem que melhorar muito. Senão, nós vamos enterrar o 7º ano na fila, sem conquistar, sem ganhar nada. E no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, é o limite para o técnico Ramon Dias. O presidente Augusto Melo está sendo muito pressionado para demitir o Ramon. Mas o Augusto Melo está bancando. Está bancando ele para fazer o jogo contra o Santos e contra o Barcelona de Guayaquil. Mas vamos lá. Se o Corinthians perder para o Santos amanhã de forma honrosa, 2-1, 1-0 nos pênaltis, né, e jogando, o Ramon Dias vai ficar até quarta-feira que vem, que é o jogo contra o Barcelona. Se tomar goleada contra o Santos não jogar nada, será demitido amanhã. Mas aí tem um gatilho. Será demitido amanhã. Corinthians não tem comissão técnica permanente. Quem vai assumir o Corinthians na quarta-feira? Bem? Então, acredito eu que Ramon Dias, por causa que o Corinthians não tem outra pessoa para substituir, vai até quarta-feira que vem. Mas é a data máxima, porque já existe toda uma pressão para Augusto Melo e Fabinho Soldado demitir o Ramon Dias. E já tem nome no Corinthians sendo cotado, que é do Tite e do Renato Gaúcho. Só que o Tite algumas pessoas querem, outros não querem, porque alguém ficou chateado, porque em 2023 o Corinthians tentou contratar o Tite umas 2 ou 3 vezes, ele enjeitou, não quis o Corinthians e falou que porque não ia trabalhar. E na sequência assumiu o Flamengo, Renato Gaúcho. Tem outras pessoas que querem o Renato. Também está dividindo opiniões. Uns querem, outros não, porque o Renato já tem praticamente fechado com o Corinthians e depois deu chapéu no timão, né? Então, há muitos problemas no Corinthians e há muito aí
muita pressão pro Corinthians. Isso aí tudo tá envolvido porque o Corinthians tá perdendo. Se estivesse ganhando, não teria problema nenhum. Outras pessoas já têm outras preferências. Eu, por exemplo, eu trairia o Luiz Castro. Para mim é muito mais treinador que é o Tite e o Renato Gaúcho. Aí já vi falar em São Paulo, e vários treinadores agora surgiram na pauta aí para ser o técnico do Corinthians. O problema mesmo é que o Corinthians precisa de jogador e precisa de um treinador melhor, porque enquanto tiver esse Ramon Dias, não vai dar, não vai para frente, porque o Ramon Dias não sabe jogar Copa. Entrou num campeonato de mata-mata, Ramon Dias toma chapéu de qualquer treinador. Escala mal e substitui mal. E como é que o Corinthians vai sair dessa fila desses 6 anos sem conquistar título? Como? Infelizmente, mas é a realidade. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio e finalizar o vídeo pedindo que deixe o seu like aqui no comentário. Qual que é seu treinador de preferência para o Corinthians caso o Ramon Dias caia amanhã ou quarta? E deixe seu like aqui no vídeo para nos ajudar e fortalecer. E deixe também sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.